Fala aí, pessoal. Espero que vocês tenham ido muito melhor que ontem na prova de hoje, que aparentemente foi muito mais fácil. Estou aqui de novo com vocês, professor Rosante de História, para comentar a prova do terceiro dia, tá, de conhecimentos específicos, a prova de História como um todo, tá? Hoje a prova foi muito mais equilibrada que a prova do segundo dia, apresentando 3 questões de História Geral e 3 questões de História do Brasil. E dentro dessas duas frentes teve um equilíbrio muito grande, onde uma questão de História Geral abrangia Idade Antiga e Idade Média, outra questão abrangia Idade Moderna e outra questão abrangia Idade Contemporânea. E em Brasil, uma questão de colônia, uma questão de república e uma questão de império, então estava tudo bem equilibrado na prova, tudo bem? O grau apresentado hoje pode ser considerado um grau médio de dificuldade, um pouco mais baixo do que o grau da prova do segundo dia de História, tudo bem? Bom, vamos começar a comentar as questões aí. A primeira questão de História, que era a questão de História Geral e que trazia um texto mostrando lá como que a Idade Média era vista e por que ela tinha, na verdade, esse termo, por que era usado esse termo, Idade Média. Tá? E a primeira questão, ela fazia a seguinte pergunta, a questão 1, o item A, perguntava para você o seguinte: em que termos a expressão Idade Média pode carregar consigo um valor depreciativo? Aí você tem que lembrar, amiguinho, que a depreciação da Idade Média, na verdade, ocorre pelo movimento que ocorre depois da Idade Média, posterior à Idade Média. Na verdade, um movimento lançado pelos renascentistas, que, para facilitar o processo de reafirmação da cultura da antiguidade, da cultura clássica, simplesmente negam toda a criação de cultura ou a projeção de qualquer herança cultural que possa existir futuramente derivada da Idade Média. Ou seja, a Idade Média não teria produzido nada, daí também alcunha a Idade das Trevas. Tudo bem? A Idade Média pode ser vista então como um termo depreciativo porque é simplesmente o período que está entre a Antiguidade e a Renascença, ou seja, algo ali que está entravando o contato entre os dois, ok? O item B, tá, que fala lá como um período comumente abarcado pela expressão Idade Média, poderia ser analisado de outra maneira, isso é, sem um julgamento de valor. Como que você poderia analisar a Idade Média sem julgamento de valor, sem depreciar esse período? E você teria que analisar esse momento histórico sem comparar com outros períodos, sem comparar com os valores da Antiguidade Clássica ou com os valores retomados pela Renascença, esquecendo um pouco o racionalismo e colocando em voga as características peculiares do momento, da Idade Média, da medievalidade. Coisas como o sistema feudal, a questão da religiosidade muito latente na sociedade e a falta de uma economia monetária, o que deixava uma economia rural muito forte e fazia com que a sociedade tivesse características ímpares. Tudo bem? Beleza? Essa é uma questão razoavelmente fácil. A segunda questão de História, tá, apresentava lá para você uma imagem clássica, um trecho de um pedaço do teto da Capela Sistina pintado pelo Michelangelo e um texto, tá, que apresentava ali a importância dos renascentistas no estudo da anatomia humana. Tá? E aí a questão A perguntava o seguinte: explica a relação mencionada no texto entre as artes plásticas e a dissecação de cadáveres no contexto do Renascimento. Todo grande artista renascentista tinha o desejo, a vontade de se aproximar muito dos estudos sobre o corpo humano para poder retratar com maior perfeição, com maior fidelidade, a noção de movimento do corpo, a estrutura do corpo com sua proporção toda bem dimensionada, com sua simetria, com as definições musculares, a tonicidade, até os detalhes da pele. Então isso fazia com que o estudo de anatomia fosse importantíssimo para a retratação dessas imagens. Tá? Já o item B pedia para você identificar na imagem acima 2 características da arte renascentista. E aí você pode observar na imagem aqui, amiguinho, que se você observar bem o trecho retratado do teto da Capela Sistina, você tem ali o que se alcunhou de o toque ou a criação, onde você tem um homem e Zeus, naquele famoso gesto de um tentando tocar o outro. Tá? Você tem uma simetria entre o espaço, tá, retratado, você tem o espaço bem aproveitado, você tem um contraste entre luzes, tá, e o jogo de luz e sombra, você tem ali a proporção do corpo humano bem retratado, você tem a valorização do corpo humano na sua perfeição, o antropocentrismo, você tem a projeção de plano de fundo, de ponto de fuga, você tem a pintura em perspectiva. Eram diversas características que você podia levantar sobre a arte renascentista. Tudo bem? Também era uma questão teoricamente fácil, tá certo? Já a questão número 3 de História
trazia duas estátuas que se encontram no pátio do Museu Paulista, na entrada, no hall de entrada do Museu Paulista, ou vulgo Museu do Ipiranga, tá? Que são de dois bandeirantes, tudo bem, do Raposo Tavares e do Fernão Dias Pais. E aí aquela imagem clássica do bandeirante com botas, capa, chapéu, barba e etc. E aí a questão A perguntava para você o seguinte: caracterize a mitologia construída em torno dos bandeirantes paulistas. O que você tem que lembrar nesse momento é o seguinte: os bandeirantes paulistas eram os homens que vinham para cá e tiveram essa imagem mítica, heróica, criada, tá? Em 1932, quando São Paulo, para opor Getúlio Vargas, vai buscar uma história de um povo paulista que até então não existia, de um povo brigador, desbravador e que não aceitaria a tirania varguista no caso. Então eles vão levantar todos os valores que eles julgavam positivos para um herói, e aí eles vão buscar esse herói na construção da imagem do bandeirante, uma imagem idealizada do bandeirante, que era o homem que ia ampliar o território, que explorou as terras além do Tratado de Tordesilhas, que encontrou ouro e que fez com que o Brasil crescesse, tudo bem? Já a questão B, que pedia para você indicar dois aspectos da atuação dos bandeirantes que, em geral, são omitidos por essa mitologia, ou seja, dois aspectos que a construção da imagem de herói omitem da imagem do bandeirante, na verdade você podia levantar vários aspectos, mas já que ele pede dois, você poderia começar retratando a disputa que eles tinham constante entre o domínio das aldeias indígenas, e por isso você tinha diversos conflitos entre bandeirantes e jesuítas e diversas invasões e destruição de missões jesuíticas por bandeirantes, tá? Além disso, como relacionado a isso, você pode colocar também a busca por aldeias indígenas para serem escravizadas, para serem vendidas como mão de obra escrava para os senhores de terras aqui na região centro-sul, tá, do Brasil, onde a mão de obra escrava negra existia em pequena quantidade, e aí os índios acabavam servindo como mão de obra suplementar, tudo bem? Claro que tudo por trás dos desejos da igreja, por trás dos desejos da coroa, que não gostavam nada dessa ação, mas que também não reprimiam, pois sabiam do papel importante dos bandeirantes aqui na região, tá? Também vale ressaltar que os bandeirantes também atuavam na captura de escravos fugitivos. Vale lembrar que a maior bandeira de contrato foi realizada por Domingos Jorge Velho na destruição do Quilombo dos Palmares, tudo bem? Então são essas as imagens que se omite na construção do herói bandeirante paulista, que não se quer levantar na hora da construção desse mito, para que a imagem fique simplesmente pura, bela, clássica, ok? Tudo bem, pessoal? A quarta questão de história já era uma questão que trazia duas telas relacionadas à Guerra do Paraguai, onde na tela da esquerda você pode observar uma imagem pintada por um brasileiro retratando a Batalha do Riachuelo, onde opõe ali a marinha brasileira chegando com seus navios imponentes para vencer a batalha, o heroísmo brasileiro para derrotar os paraguaios definitivamente, que estavam ali simbolizados por homens à margem do rio, tá, com armas simples que iriam lutar contra navios e canhões, ou seja, já retrata claramente a desigualdade entre as forças brasileiras e as forças paraguaias, tudo bem? Já a segunda tela, pintada por um uruguaio, retrata a destruição vivida nas regiões que foram afligidas pela guerra. No caso aqui, aparentemente, é uma menção muito óbvia à situação paraguaia pós-guerra, pois retrata uma mulher solitária no meio da destruição e de morte, tá? Situação bem comum ao Paraguai, já que a população paraguaia masculina foi praticamente dizimada ao final do conflito, tudo bem? E aí, a questão A pedir então para você fazer uma análise desses dois quadros, procurando construir uma determinada visão do conflito, como a gente acabou de fazer. Ok, o primeiro quadro brasileiro mostrava então o exército brasileiro como herói, como forte, como o dominante da região, se garantindo como potência hegemônica, e o segundo quadro mostra a destruição e a miséria que o Paraguai vai se encontrar após o conflito, tá certo? Já o item B, que pergunta para você, fala o seguinte: a Guerra do Paraguai foi antecedida por vários conflitos na região do Rio do Prata, que coincidiram e se relacionaram com o processo de construção dos Estados Nacionais da região. Indique um desses conflitos relacionando com tal processo. Você poderia ter lembrado da Guerra da Cisplatina, uma disputa entre Brasil e Argentina pelo domínio da Cisplatina, que acabou ocasionando na independência do Uruguai. Você podia lembrar também dos conflitos contra Oribe e contra Aguirre, líderes blancos uruguaios que eram contra a posição de potência do Brasil e a influência que o Brasil exercia no território uruguaio, ou você poderia lembrar ainda na Guerra contra Rosas, líder argentino que tentou retomar a antiga configuração geográfica do Reino do Prata,
onde a Argentina teria domínio sobre a região da Cisplatina, o que incomodava também a posição de potência hegemônica do Brasil na região aqui da América do Sul. Tudo bem? Beleza? A questão 5 de história, tá, trazia um texto clássico, tá, um trecho do livro clássico, do best-seller Nada de Novo no Front, tá, do Remarque, e demonstrava ali com aquele trecho que a visão que se tinha da guerra é que a guerra, na verdade, não era algo que se resolvia só no campo de batalha, mas que trazia heranças posteriores àqueles que tinham participado dela. E aí a primeira pergunta falava o seguinte: as formas tradicionais de realização das guerras internacionais, vigentes até 14 e a partir daí modificadas. Ou seja, ele pedia para você comparar como a guerra acontecia até 14, até o início, a eclosão da Primeira Guerra, e posterior a esse momento. Até 14, a guerra era uma guerra muito marcada por uma movimentação dos exércitos em batalhas determinadas. Ou seja, você tinha batalhas determinadas para resolver a guerra. Era a chamada guerra de movimentos. O exército que tivesse melhor desempenho nessas batalhas conseguiria rápida vitória ou pelo menos rápido avanço de acordo com os objetivos que ele tinha. Já após 1914, de acordo com os avanços tecnológicos, fica complicado você movimentar demais os exércitos. Os avanços bélicos não permitem que os soldados andem em campo aberto, o que faz com que os soldados fiquem, para ganhar algum espaço em batalha, tá, demorem dias, meses, às vezes anos para andar 2 quilômetros, o que caracterizou uma nova fase da guerra, chamada Guerra de Trincheiras. Tudo bem? Era isso que você tinha que levantar na questão A. Já no item B, pedia a relação da guerra com a economia mundial entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. E aí você tem que lembrar que por trás do conflito em si, você tem uma disputa econômica que na verdade vinha desde o final do século XIX nas questões das disputas imperialistas, onde as potências europeias disputavam terras e áreas para implantar suas indústrias e conseguir fazer com que crescesse cada vez mais o seu capitalismo monopolista. Como as áreas para serem exploradas, no caso a África e a Ásia, eram muito limitadas de acordo com as pretensões dessas potências, é óbvio que mais cedo ou mais tarde esse conflito ia acabar eclodindo e que foi o que aconteceu. Tudo bem? A última questão de história, questão número 6, era uma questão de história do Brasil, de república, e fazia referência ao último presidente antes do regime militar, o nosso amigo João Goulart. Tá? E aí tinha duas charges, como você pode observar. As duas charges, tá? E aí a questão A se relaciona às charges, pede o seguinte: cada charge apresenta uma crítica a um determinado aspecto do governo de João Goulart. Identifique esses dois aspectos. A primeira charge, aqui está do lado esquerdo, trata lá um grande roedor, tá? Uma espécie de marmota e uma família atrás, e o nosso amigo presidente João Goulart, com salários mínimos na mão, alimentando essa marmota que tem na barriga escrito inflação. Ou seja, é o monstro da inflação destruindo o salário mínimo, é a inflação crescente que se apresentava no momento e que oprimia as massas populares, tudo bem? Já a segunda charge do lado direito apresenta o João Goulart em cima de um tigre que tem nas suas manchas na pele símbolo do socialismo, ok? Estampado. Isso representa a aproximação do governo brasileiro aos regimes socialistas, ou seja, aos regimes de esquerda, o que não agradava em nada os Estados Unidos, ok? Usando essas duas imagens, você podia, então, também fazer referência e responder a sua questão B, que pedia análise, para você analisar com esses dois aspectos, como esses dois aspectos contribuíram para a justificativa do golpe militar de 64. Você tem que pensar que para controlar a inflação e para resolver outros problemas sociais, o João Goulart propôs as reformas de base, o que deixou ainda mais amedrontada as classes conservadoras, que viam nisso uma ameaça ao seu modo de vida e à estrutura do país. Também já estavam muito ressabiadas com a questão da aproximação aos regimes socialistas, com o reatar de laços diplomáticos com a União Soviética e com a China, o que fazem com que essas classes conservadoras busquem apoio dos Estados Unidos, que também viam no Brasil, nesse momento, uma ameaça do Brasil passar por uma espécie de cubanização, ou seja, uma troca de regime ao regime socialista, e acabam montando um plano, todo um projeto para derrubar o governo João Goulart e estabelecer um regime de exceção que duraria de 64 a 85 e que abriria caminho para regimes que também copiariam o regime brasileiro, o regime militar brasileiro, em todo o Cone Sul, que seriam as ditaduras da América Latina. Tudo bem?
No geral, espero que os alunos que estudaram possam ter ido bem, os que estudaram muito, que tenham tido tranquilidade para, com certeza, terem saído da prova com a garantia de aprovação, ok? Bom, muito obrigado por assistir a gente, espero que tenha sido claro nas explicações, um abraço, até mais.